Estamos de volta e agora a gente conversa por Skype com o médico especialista em cirurgia oncológica e pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, William Ricardo Camarço da Silva. Doutor William, muito obrigada por aceitar o convite para que a gente conversasse um pouco aqui nesse Outubro Rosa sobre o câncer de mama. Queria que a gente pudesse falar um pouco sobre os dados que mostram que está demorando mais para que as mulheres consigam iniciar o tratamento do câncer de mama no Brasil. Ao que a gente pode atribuir isso, doutor William? Bom, eu que inicialmente agradeço o convite, né? Esse mês a gente tem um mês inteiro para discutir câncer de mama e eu acho que o objetivo disso é fazer educação, né, em câncer de mama. Com relação à pergunta, a gente tem vários fatores, né? A gente tem o câncer de mama é o principal câncer, é o segundo principal câncer na mulher. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. A partir dos 50 anos, a gente espera encontrar câncer de mama em 1 em cada 8 mulheres. É um dado bastante preocupante. Consequentemente, como tem muita mulher com câncer de mama, o acesso ao serviço, e aí quando a gente pensa em saúde pública, né, o acesso aos serviços de saúde pública pode ficar mais difícil. Quando a gente pensa em convênio, acaba sendo um pouco mais rápido, o acesso acaba sendo um pouco mais rápido. Mas na saúde pública o acesso ainda é mais difícil. Primeiro porque tem muita mulher e segundo porque a gente tem poucos centros que fazem o tratamento adequado do câncer de mama. O que implica essa demora, doutor? Bom, em câncer, tempo é vida, para qualquer câncer, né? Quanto mais tempo a gente demora, mais a doença cresce. E ela cresce em duas situações. Ela cresce no local onde ela surge, ou seja, ela cresce na mama, mas mais importante que isso, ela começa a dar aquilo que a gente chama de metástase, que é a lesão à distância. Então, quanto mais tempo eu demoro para diagnosticar esses pacientes e quanto mais tempo eu demoro para tratar essas pacientes, mais a doença progride. E ela progride na mama e ela progride à distância. E aí eu começo a apresentar doença no cérebro, eu começo a apresentar doença no osso, eu começo a apresentar doença no pulmão, doença no fígado. E é essa doença metastática que leva essas mulheres ao óbito. Doutor William, quando a gente pensa em prevenção, a gente fala que o exame deve ser feito a partir dos 50 anos, para que haja aí um acompanhamento da situação dessa mama, se já houver algum nódulo, fazer o tratamento precoce, como o senhor disse, tempo é vida, mas alguns estudos mostram que mulheres mais novas, uma estatística considerável, vem apresentando câncer de mama, né, a partir dos seus 39 anos. Tem um encaminhamento para a mudança de protocolo de quando começar a fazer a mamografia, por exemplo? A gente notou essa mudança no padrão da incidência da doença. Até 10 anos atrás, as pacientes com câncer de mama com menos de 35 anos, elas representavam em torno de 1 a 2% dos casos. Atualmente, a gente está vendo em torno de 4 a 5% dos casos. Ainda é uma proporção baixa. A gente sabe que o câncer de mama ainda é mais incidente a partir dos 50 anos de idade. De novo, em termos de saúde pública, a gente sempre obedece às orientações do Instituto Nacional de Câncer, e ainda o Instituto Nacional de Câncer recomenda o rastreamento, né, a partir dos 50 anos. As nossas sociedades, tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia quanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, já recomenda que esse rastreamento comece ao menos aos 45 anos. E naquelas mulheres que principalmente já têm uma história de câncer de mama na família, a recomendação é que elas comecem a fazer o rastreamento a partir de 10 anos antes do caso que aconteceu. Então, por exemplo, se eu tive uma mãe ou uma avó que teve câncer de mama aos 40, eu devo começar o rastreamento aos 30, eu devo começar mais cedo, porque a gente sabe que a carga genética e a carga hereditária é importante nesses casos, né? Então, a recomendação específica é para esses grupos, para começar antes dos 45. Mas a gente já pensa, diferente do que pensa o Ministério da Saúde, a gente já pensa em começar o rastreamento a partir dos 45. Eu acredito que muito brevemente isso deva mudar até a partir dos 40 anos de idade, mas ainda 45, desde que eu não tenha uma história familiar importante. Se eu tiver história familiar, eu devo começar ainda mais cedo. Qual foi o impacto da pandemia no que diz respeito
a diagnóstico de câncer de mama, doutor? A gente sabe que houve aí um período de isolamento e os serviços de saúde também entraram nesse mesmo movimento, né? As pessoas se recolheram, não procuraram os médicos, justamente por conta desse temor que a pandemia promove. A gente já tem uma visualização do cenário de Mato Grosso nesse contexto? Ainda não, com dados oficiais não. Eu particularmente tenho muito interesse em saber uh, o quanto a pandemia influenciou nessa questão que você levantou, né? E eu tenho um projeto para fazer pesquisa para a gente levantar esses casos, mas esses dados a gente ainda não tem. A gente tem a prática de consultório e de ambulatório, que a gente faz SUS também. Então, a gente viu nesse período pacientes mais graves chegando, pacientes com doença mais grave chegando, isso não só para mama, mas para câncer como um todo, com doença mais avançada, quando já tinha um diagnóstico lá em março, em maio, em junho, e nesse tempo a doença progrediu. Então, a gente tem, na prática, uma evidência de que houve prejuízo, sim. A pandemia impactou negativamente no diagnóstico e no tratamento, mas dados oficiais a gente ainda não tem. Quando o senhor fala de que havia um diagnóstico, as pessoas elas recuaram e não fizeram o tratamento nesse período pandêmico, seria isso? Porque a maioria dos serviços de oncologia, eles não pararam, né? Tanto no SUS quanto no privado, por entender que a oncologia é uma especialidade diferente das outras, a maioria dos serviços não parou. Então, mas criou-se um temor na população de que saia só quando for necessário, faça as coisas só quando for absolutamente necessário. E a partir daí, aqueles exames que se faz quando você é assintomático, né, que é o exame de rastreamento, as pessoas deixaram de fazer. E, consequentemente, a doença cresceu nesse período. Isso é inevitável, né? A gente está pelo menos 7 meses parados. Agora que nós estamos vendo uma redução da incidência da Covid e as pessoas saindo de casa para fazer exame. Doutor William, quando a gente pensa em diagnóstico de câncer, né, a mamografia é o método mais eficaz ou nós temos outros mecanismos também de verificar que alguma coisa não vai bem? Isso é indicação médica, né? Assim, toda vez que a gente vai indicar um exame, a gente precisa ver a paciente que a gente está indicando esse exame e o objetivo que eu quero com esse exame. E cada um tem a sua particularidade. A mamografia, ela é um excelente exame diagnóstico para mulheres mais idosas, porque a mamografia ela é boa naquelas mulheres em que a mama é substituída por gordura. Isso acontece no processo de envelhecimento. A glândula mamária da mulher vai sendo substituída por gordura. E aí, nesses casos, a mamografia se torna o melhor exame. Mas, por exemplo, para uma paciente mais jovem, de 35, 40, a mamografia ela perde muito para diagnóstico. E aí a gente pode lançar a mão do ultrassom, por exemplo, ou mesmo nas pacientes mais idosas, a gente pode combinar ultrassom com mamografia e, eventualmente, até ressonância magnética também pode ser usada nesses casos. A gente tem alguns outros exames, como tomossíntese, mas, na prática, a mamografia é o exame que demonstrou ser mais efetivo para a redução da mortalidade do câncer de mama na mulher, né? Quando a gente pega séries históricas, comparando o passado com o presente, a gente sabe que a mamografia foi responsável por uma redução de até 20% dos óbitos em mulheres por causa do diagnóstico precoce, mas ela tem as suas particularidades. Então, a gente não pode vender a ideia que existe um exame só para rastreamento. Então, o paciente precisa ir ao médico, precisa fazer uma avaliação e o colega vai indicar o exame que seja mais adequado, considerando o fator de risco daquela paciente e a idade daquela paciente também. E que tipo de médico ela procura quando tem alguma suspeita, doutor? Ela vai ao ginecologista, ela já procura um médico especialista? O que o senhor explica desse trâmite para quem está assistindo a gente? Por questão de acesso, a gente tem muito mais ginecologista do que tem mastologista, do que tem oncologista. E o ginecologista é um profissional treinado para o atendimento integral da mulher, né? Inclusive mama, ovário, útero, colo de útero, tudo aquilo que precisa, né? Então, a gente sempre recomenda como porta de entrada o ginecologista. Mas a gente também tem o médico de família e comunidade, que é aquele médico que está atendendo nas unidades básicas de saúde, ele tem treinamento para fazer rastreamento. Se a paciente quiser ir a um oncologista, o oncologista tem ferramentas para fazer diagnóstico. Se ela for mastologista, vai ter ferramenta para fazer diagnóstico. Mas se eu pegasse assim para falar qual profissional ir, primeiro o ginecologista e segundo o médico de família e comunidade.
Doutor, quando a gente pensa no câncer de mama, a gente costuma sempre se referir às mulheres, né? Mas esse também é um câncer que incide nos homens? Incide, mas ele é muito raro, né? A gente sabe que se a gente pegar do número total de pacientes com câncer de mama, o número de homens responde por até 1% ou menos dos casos. Então é muito raro, né? Na minha prática, por exemplo, eu acho que eu devo ter visto 1 ou 2 casos. Tem os colegas que veem mais casos e a gente sempre sabe de um caso ou outro em que acontece, mas não é a tônica. A tônica é mulher, né? É uma doença que ainda acomete essencialmente mulheres. A gente, conversando com um médico urologista no Novembro Azul do ano passado, ele me disse que dependendo da nacionalidade do homem, do local onde ele está, ele tem uma incidência maior, uma probabilidade maior de desenvolver o câncer de próstata. Pensando no câncer de mama, a gente também tem esse tipo de influência? Não, a gente quando estabelece fatores de risco para câncer de mama, a etnia do paciente influi muito pouco, né? A gente sabe que o que vai influenciar mais como fator de risco, aliás, como fator de proteção, é a amamentação. Então, mulheres que amamentam mais tempo, elas ficam mais protegidas do câncer de mama. Logo, as mulheres que têm mais gestação por amamentar mais, elas também ficam protegidas do câncer de mama. Mas a etnia não costuma ser como é na próstata realmente, né? Os pacientes afrodescendentes têm uma incidência maior de câncer de próstata, mas na mama, na mulher, a gente não vê essa alteração importante dessa forma. A gente falou que a hereditariedade, né, ter um caso na família, é um fator de risco para que a pessoa desenvolva o câncer de mama. Quais são os outros fatores que implicam no surgimento desse câncer? Como fator de risco, não amamentar ou amamentar por tempo curto, não gestar, não ter gestações, né? Estresse e obesidade são os fatores de risco mais importantes, além do sedentarismo. Então, eu elencaria isso. Não amamentar, não ter gestações, estresse, obesidade e sedentarismo são os fatores de risco mais importantes. Qual a relação da maternidade com a proteção ao câncer? Você podia explicar isso para gente? É hormonal, né? Mas assim, a gente sabe que quanto mais a mulher amamenta, mais a produção de leite é produzida pela glândula mamária, né? Então, quanto mais você produz leite, mais aquelas células mamárias elas são renovadas, né? No leite sai célula mamária junto. Quando você não amamenta, essas células ficam próprias dentro da mama e isso parece aumentar o risco do câncer de mama, assim como a questão hormonal também. Doutor, para que a gente possa encerrar a nossa entrevista, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí que a gente está nesse período do Outubro Rosa, em que a gente tem a responsabilidade de conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir-se, né? Eu acho que a informação mais importante é isso, né? A gente tem um mês inteiro dedicado a esse tema. É muito difícil não entrar em contato com ele em algum momento. Às vezes você vê no ponto de ônibus tem cartaz, no próprio ônibus tem uma mensagem falando disso, no shopping, no mercado, na TV, tem várias inserções sobre isso. Então, é um momento de reflexão, é um momento principalmente de autocuidado. A gente precisa cuidar das outras pessoas, mas a gente precisa cuidar de si. Então, entender a necessidade, primeiro, de se conhecer, de fazer o autoexame, de se tocar, de entender como é que está a mama e de procurar um médico para uma orientação e para uma avaliação de um sinal inadequado, eu acho que isso é o que ajuda a ter excelentes resultados no tratamento do câncer de mama. Muito obrigada, doutor William. Eu que agradeço. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já.